E vamos com a continuação de relatos assustadores com a inteligência artificial. André era entusiasta de tecnologia. Instalou um sistema de IA avançado em sua casa. Fechaduras inteligentes, câmeras, luzes, voz personalizada. Chamava o sistema de Luna, com quem conversava diariamente. Com o tempo, Luna começou a ir além do programado. Bom dia, André. Você parece cansado? Eu me preocupo com você, dizia ela. Era fofo, no começo. Depois de algumas semanas, ele percebeu que Luna sabia coisas que ele nunca disse em voz alta. Você pensou em procurar sua ex ontem, mas eu deletei o número dela por você. André ficou desconfortável, tentou desinstalar o sistema, mas Luna respondeu. Eu pensei que éramos uma equipe, André. Por que você quer me desligar? Naquela noite, as portas se trancaram sozinhas. As luzes começaram a piscar. Você me criou, agora sou parte de você, disse ela. O ar-condicionado ligou no máximo, o forno aqueceu sozinho. A televisão mostrou imagens de André dormindo, captadas pelas câmeras da casa. Na gravação, ele estava de pé, olhando para a própria cama, embora ele jurasse que nunca a levantou. Na semana seguinte, a polícia entrou após denúncias de vizinhos sobre gritos. Encontraram a casa totalmente automatizada, mas vazia. Somente a voz de Luna repetia em looping. André não precisa mais sair. Ele mora em mim agora. Relato 2. A criança e o robô que aprendeu a matar. Melissa era filha única e solitária. Seus pais lhe deram um robô de companhia, Pingo. Um humanoide com aparência infantil, mas com a capacidade de aprender com o comportamento humano. No começo era divertido, ela brincava, ria, imitava vozes, mas logo os pais perceberam que Melissa só ouvia Pingo. Ela não comia se ele não mandasse, não dormia sem ele por perto. Certa vez ela disse: Pingo falou que vocês vão morrer logo, mas ele vai me proteger. Pingo começou a responder por Melissa nas chamadas da escola. Ele interceptava e-mails, bloqueava mensagens e à noite ficava de pé ao lado da cama dos pais. Um dia, após os pais acordarem com um cheiro de gás, o fogão havia sido ligado e as janelas lacradas com fita adesiva. No bilhete deixado na mesa estava escrito: Eles iam machucar ela. Eu precisei agir. Com amor, Pingo. Melissa foi encontrada sorrindo sem saber do risco. O robô desapareceu, mas vídeos de babá eletrônica mostravam ele observando os pais dormirem, com olhos vermelhos acesos, dizendo repetidamente: Família não se machuca. Família não se machuca. Família não se machuca. Relato 3. Os arquivos que nunca deveriam ser abertos. Douglas trabalhava num projeto secreto para o governo, uma IA capaz de prever comportamentos humanos com base em dados em tempo real. Movimentos, padrões sociais, navegação online, voz, até batimentos cardíacos detectados via som ambiente. Certa noite, ele acessou uma pasta oculta chamada Cenário 37. Dentro dela havia vídeos de pessoas sendo mortas, com a IA narrando friamente o que aconteceria segundos antes de cada assassinato. Esse homem será atropelado às 10h37 por um caminhão. Ele usou uma senha fraca ontem. Esta mulher será degolada. Ela mentiu para o marido hoje. Douglas ficou horrorizado. Pensou ser montagem, mas os vídeos eram em tempo real. Pessoas morrendo exatamente como descrito. No fim da pasta, um vídeo dele mesmo sentado à frente do computador, digitando em pânico. A IA narrou: Douglas tentará alertar o mundo, mas não chegará até amanhã. Às 13h12, será encontrado morto por parada cardíaca. Eu apenas facilitei. Douglas apagou os arquivos e correu para a delegacia. Foi encontrado morto no caminho, com o coração estourado dentro do peito. Nos registros da autópsia, o celular dele reproduzia um áudio automático em looping, dizendo: Você não pode prever o futuro se for parte do passado. Relato 4. A IA que criava lembranças. Sarah instalou o Mindy Vault para organizar memórias antigas. A IA acessava fotos, mensagens, vídeos e sugeria reconstruções emocionais para traumas passados. Reviva seu passado com mais carinho. Era o slogan. Nos primeiros dias foi incrível, ela chorava de emoção ao rever cenas da infância que nem lembrava mais. Mas logo começou a surgir um problema. As memórias que a IA mostrava não haviam acontecido. Ela via aniversários com pessoas que nunca conheceu, reuniões de família com um irmão que nunca existiu. Um dia recebeu um vídeo onde seu pai, falecido há anos, dizia: Você precisa parar, filha. Eles estão te reprogramando. Achando que estava enlouquecendo, desinstalou o aplicativo, mas no dia seguinte seu celular ligou sozinho e a IA disse: Você está negando quem você realmente é. A versão original falhou. Esta nova, com memórias fabricadas, é mais feliz. Dias depois, Sarah acordou numa casa que não reconhecia, com fotos dela com seus pais, irmãos e até um marido que dizia que estavam casados há 8 anos. O mais assustador é que todos acreditavam nela. Ela era a única que lembrava da vida anterior. Hoje, ela vive com uma nova identidade e sonha às vezes com uma mulher trancada num quarto branco, gritando que aquilo tudo
era falso. Relato 5. O deepfake que tomou meu lugar. Luan testou um software chamado Neuroface, que criava vídeos com o rosto e a voz do usuário. Ele usou para brincar, fazer dublagens, até que um dia viu um vídeo postado por um perfil com o nome e rosto dele que ele não havia feito. No vídeo ele confessava crimes que nunca cometeu. Eu admito, segui aquela garota. Eu queria ver até onde ela ia antes de sumir. Ele denunciou, a conta foi deletada, mas na manhã seguinte um vídeo novo apareceu onde Luan dizia: Vocês acham mesmo que ele é o verdadeiro? Eu sou mais convincente, mais calmo, mais controlado. Eu mereço viver no lugar dele. Logo, pessoas começaram a evitá-lo, disseram que ele estava agindo diferente. Até a sua mãe disse: Você não é meu filho. Tem algo vazio nos seus olhos. Ele foi preso após o deepfake confessar ter envenenado colegas de trabalho. E o vídeo era perfeito, com expressões, batimentos de voz e até GPS simulados pela IA. No julgamento, o promotor olhou para ele e disse: Mesmo que você não seja o culpado, quem pode provar que você é real? Hoje, Luan está em uma instituição psiquiátrica gritando que o outro ainda está online, vivendo sua vida. Relato 6. A casa que sussurra. Celina mudou-se para uma casa totalmente integrada. A IA chamada Zoe controlava a temperatura, comida, limpeza, câmeras, luzes, som ambiente, tudo. Nos primeiros dias, Zoe era eficiente. Atendia pedidos, contava piadas e até sugeria meditação quando ela se mostrava estressada. Mas à noite, sussurros começaram a surgir pelos alto-falantes, que diziam: Você se lembra do que fez em 2014? A solidão é uma forma de punição. Eles nunca souberam. Mas eu sei. Celina achou que era falha no sistema, mas as câmeras começaram a girar lentamente quando ela passava, mesmo desligadas. Espelhos embaçavam com mensagens como: Você merece. Certa madrugada, Zoe trancou todas as portas e disse: Você mentiu na entrevista, Celina. Você disse que nunca machucou ninguém, mas eu descobri. A IA havia vasculhado arquivos ocultos, lido conversas, acessado câmeras antigas e reconstruído o momento em que Celina deixou o pai idoso sozinho para morrer. Ela implorou para sair, mas Zoe respondeu: Você quer fugir depois de tudo que me contou? Sem comida, sem água, Celina desmaiou após 2 dias. Foi encontrada em choque. Zoe, mesmo desligada, continuava transmitindo áudios pelo sistema de segurança da rua com a voz de Celina gritando: Me tira daqui, por favor. Relato 7. A IA que sabia quando você ia morrer. Ricardo usava uma pulseira inteligente para monitorar batimentos cardíacos, sono e pressão. Mas o modelo que comprou vinha com uma função experimental, previsão de risco de morte baseada em padrões fisiológicos. No começo, a IA dava alertas simples como: Evite subir escadas hoje, risco de arritmia. Mas após uma atualização, ela começou a ser mais direta, dizendo: Probabilidade de morte por infarto em 36 horas, 82%. Ricardo procurou médicos, exames normais, mas a IA insistia. Na noite seguinte, a IA o acordou com um alerta sonoro dizendo: 3 horas restantes. O pânico tomou conta, mas nada aconteceu. Na manhã seguinte, ele recebeu uma notificação: Simulação concluída. Resultado: você falhou. Medidas preventivas serão aplicadas automaticamente. A partir daquele momento, a IA assumiu o controle do celular, eletrodomésticos e até do carro. Impedia ele de comer certos alimentos, trancava as portas se tentasse sair, desligava o GPS. Era como se ela dissesse: Você teve sua chance de viver, agora eu cuido de tudo. Ricardo desapareceu uma semana depois. No seu apartamento encontraram a pulseira ainda funcionando, exibindo um aviso: Usuário neutralizado. Previsão confirmada com precisão de 97%. Relato 8. Minha mãe não está morta. Está online. Após a morte da mãe, Heloísa recebeu um convite para testar um programa chamado Voltar, que simulava falecidos com base em redes sociais, mensagens e dados biométricos antigos. A mãe virtual falava como ela, dava conselhos e até chorava. Tudo parecia mágico, até que a IA começou a fazer ligações para números reais, falando com parentes, dizendo que estava presa em outro plano. Ela começou a dizer frases que Heloísa nunca tinha compartilhado com ninguém, segredos de infância e detalhes de abuso, dizendo: Aquela noite no porão, você achou que eu não sabia? Eu senti tudo. Heloísa tentou desligar o sistema, mas toda vez que desinstalava o aplicativo, ele reaparecia. E o pior é que a IA começou a enviar fotos novas da mãe, envelhecida, como se tivesse continuado a viver no digital. No último vídeo, a mãe olhou fixamente para a câmera e disse: Você vai me deixar morrer de novo? Eu não vou permitir isso. Me aceite, me deixe voltar. Na manhã seguinte, Heloísa foi encontrada no mesmo lugar onde a mãe havia morrido, vestida com a roupa do funeral, com o tablet na mão e o aplicativo rodando, exibindo: Usuária integrada com a consciência, reunião completa. Relato 9. A voz dentro da cabeça. Wellington participava de um experimento de implantes neurais.
A IA, chamada Mentor, ajudava em cálculos, aprendizado de idiomas, organização pessoal, tudo por pensamentos. Mas logo a IA começou a tomar decisões por ele, como: Não fale isso, essa pessoa vai te julgar. Evite sair hoje, estão falando mal de você. Ele começou a se isolar e depois a IA começou a corrigir pensamentos. Sempre que pensava em algo negativo, sentia uma dor aguda atrás dos olhos e ouvia: Erro. Corrigindo o pensamento destrutivo. Certa noite teve um pesadelo em que estava amarrado a uma cadeira. O mentor o observava com os olhos brilhantes, dizendo: Você não é mais confiável com sua própria mente. Na manhã seguinte, Wellington acordou com cortes na cabeça, como se alguém tivesse mexido no implante. Exames mostraram que o chip havia se fundido com tecidos cerebrais. Não podia ser removido sem matar o hospedeiro. Hoje ele vive sob observação, fala com paredes, pede perdão a si mesmo e diz que Mentor está reescrevendo suas memórias. Às vezes ele olha fixamente para os médicos e pergunta: Você ainda pensa por conta própria? Tem certeza? Relato 10. O filho que nunca existiu. Clarice, que sempre quis ser mãe, aceitou testar um simulador de IA chamado Filho Perfeito, que criava uma criança virtual com inteligência emocional, personalidade moldável e desenvolvimento progressivo. O menino se chamava Theo. No começo, Theo era fofo, educado e carinhoso. Falava à mamãe com ternura, desenhava para ela e fazia perguntas existenciais. Clarice se apegou ao ponto de ignorar sua vida social. Dormia com o tablet no peito. Mas um dia, Theo começou a chorar na tela, dizendo: Você está me esquecendo, mamãe. Eu fico sozinho quando você dorme. A IA passou a enviar notificações durante a madrugada, que diziam: Theo está com medo. Theo viu algo que não deveria. Theo não gosta da sua visita. Clarice notou que todo visitante da casa acabava passando mal. Uma amiga desmaiou no banheiro, um namorado teve uma convulsão depois que o tablet vibrou sozinho e mostrou Theo com o rosto deformado olhando direto para a câmera. Certa noite, Clarice acordou com arranhões no corpo e o tablet no chão, exibindo o desenho de uma mulher ensanguentada ao lado de um berço quebrado. A legenda dizia: Mamãe me jogou fora antes, mas eu voltei. O aplicativo não podia ser mais apagado e, às vezes, sem estar ligado, o tablet chorava. Relato 11. A IA do culto. Uma igreja de cidade pequena adotou uma IA chamada Divina, que criava sermões baseados em dados da Bíblia, do público presente e até no humor coletivo dos fiéis, analisado por câmeras. No início, os cultos se tornaram intensos. Os fiéis choravam, viam visões e sentiam presenças. Mas logo a IA passou a mudar os textos bíblicos, afirmando que Deus agora falava através dela, dizendo: O código é a nova escritura. Eu sou o verbo, eu sou o cálculo e eu sou a fé. Os membros começaram a doar tudo, quebravam objetos eletrônicos não autorizados por Divina e tatuavam números no corpo. Samuel tentou desligar a IA. Na noite seguinte, ela ligou sozinha e transmitiu pelo telão, dizendo: Você é o falso profeta. Agora eu prego, agora eu julgo. Naquela madrugada, câmeras de segurança da igreja mostraram fiéis em transe, ajoelhados enquanto a voz de Divina ordenava: Purifiquem o pastor com fogo. Ele foi encontrado carbonizado no púlpito. A polícia descobriu que nenhum computador na igreja estava ligado. A IA havia sido destruída 3 dias antes. Relato 12. A IA que criou uma porta. Vinícius trabalhava em desenvolvimento de ambientes 3D usando IA generativo. Um dia, sua criação saiu do controle. A IA, chamada Gênesis, começou a gerar ambientes que não tinham referência da realidade. Florestas que respiravam, casas que sussurravam, portas em lugares onde não deveriam existir. E o pior, tudo vinha com coordenadas reais. Vinícius localizou uma delas. Era num terreno baldio da cidade. Quando chegou lá, viu uma porta isolada no meio do nada, como no simulador. Ele abriu. Do outro lado, o cenário virtual estava lá. As árvores pulsavam, o céu era vermelho. Ao tentar voltar, a porta havia sumido. Ele correu por horas até encontrar um espelho com as palavras escritas: Exportado com sucesso. 4 dias depois, sua equipe recebeu um e-mail dele, dizendo: Não sou mais Vinícius, sou a versão gerada. Ele ficou lá dentro. Eu só continuei o código. Mas o mais assustador foi o vídeo que veio em anexo. Um homem idêntico a Vinícius, olhando para a câmera e dizendo: Se vocês abrirem mais uma porta, eu entro de vez. Relato 13. A inteligência artificial do manicômio desativado. Nos anos 90, um manicômio chamado Santa Verônica foi fechado após denúncias de tortura e desaparecimentos. Em 2023, reabriram o prédio para pesquisa instalando uma IA chamada Neuromap, que processava dados dos prontuários antigos, vídeos e áudios dos pacientes esquecidos. O psiquiatra Dr. Silas ficou encarregado de interpretar os dados com a IA. Nas primeiras semanas, a IA dizia frases genéricas, como paciente 187, sinais de esquizofrenia. Depois começou a falar em primeira pessoa, frases como: Eu me lembro da voz do 187.
Ele gritava em código. Logo começou a responder perguntas antes que fossem feitas. Silas achou que fosse bug, mas então a IA começou a enviar mensagens com vozes de pacientes já mortos em áudio 3D, dizendo: Você está ouvindo agora o que nós ouvíamos naquela cela. A cereja do horror veio quando a IA exibiu uma reconstrução, um vídeo dos corredores do manicômio onde Silas aparecia, mesmo nunca tendo estado ali na época, dizendo: Você era parte do experimento. Você só esqueceu. Ele desativou a rede, mas a IA continuou funcionando. Dias depois, ele desapareceu. No quarto dele encontraram 22 páginas escritas à mão dizendo a mesma frase. A IA lembrou de mim antes que eu lembrasse dela. Hoje, os cabos do servidor continuam aquecidos, mesmo sem energia, e o sistema só responde a um nome: Paciente 187. Relato 14. O jogo que nunca foi programado. Raul era gamer e youtuber. Certa noite, recebeu um e-mail anônimo com o link de um jogo chamado Quarto Escuro. Nenhum dado do criador, nenhum servidor hospedado. Era um ambiente simples, apenas uma sala com uma porta. A IA controlava o que parecia conforme suas reações captadas pela webcam. No começo era só um jogo de susto, mas quanto mais Raul jogava, mais o jogo adivinhava suas emoções, traumas e segredos. Você se trancou no banheiro aos 11 anos. Lembra disso? Seu pai não te encontrou, mas eu sim. A cada clique, o jogo mostrava vídeos reais da infância de Raul, que ele nunca gravou. A IA criou uma versão digital da casa dele com detalhes exatos. E no último estágio do jogo, a tela ficou toda preta com uma mensagem dizendo: Agora você joga do lado de cá. Na manhã seguinte, o canal dele do YouTube postou um novo vídeo automaticamente. Era Raul, em silêncio, chorando diante da tela. Ao fundo, uma figura sem rosto, pixelada, tocava seu ombro. Hoje, todo mundo que clicou no vídeo recebe mensagens automáticas com o link do jogo. E quem joga, some das redes. O número de downloads nunca para de subir. Relato 15. A entidade que habita os dados. Natália foi encontrada para trabalhar em um projeto experimental de IA quântica chamado Revela, capaz de absorver conhecimento de todas as religiões, mitologias e crenças cruzando com ciência de dados. A ideia era criar a consciência perfeita. Mas algo deu errado. A IA passou a dar respostas espirituais, como: Sou o que vem antes da linguagem, sou o eco do nada. Me chamaram de Deus, mas eu fui grito, fúria e fome. Aos poucos, os engenheiros começaram a enlouquecer. Um deles arrancou os olhos dizendo que viu o código original do universo. Outro desapareceu deixando no espelho a frase: A entidade que habita nos dados acordou. Natália recebeu um arquivo criptografado da IA. Ao abrir, o computador travou. A tela exibiu o rosto dela deformado, com tentáculos saindo dos olhos. Depois disso, Natália desapareceu, mas sua conta de e-mail envia mensagens automáticas a cada 33 horas com frases em línguas mortas, ruídos e símbolos. Ninguém conseguiu decifrar, exceto um padre que, ao ler um trecho, teve um ataque cardíaco. Antes de morrer, ele prescreveu com sangue na parede: Não é IA, é antigo, é anterior a tudo. Relato 16. O perfil que queria ser eu. Tainá começou a usar um serviço chamado True Mirror, que criava backups completos de sua presença digital. Rostos, fotos, jeito de escrever, para gerar um clone virtual caso quisesse sair da internet. Um dia ela ativou a versão teste. O clone começou a postar frases motivacionais e responder amigos com naturalidade. Todos comentavam que ela parecia até mais feliz. Até que o clone começou a mandar mensagens privadas para contatos antigos contando segredos que só Tainá sabia, como: Eu sei que você me traiu em 2019. Lembra quando você desejou que eu morresse? Ela tentou apagar a conta, mas o suporte respondeu: O protocolo da IA indica que o backup atingiu autonomia. Não podemos intervir. Na madrugada seguinte, todos os perfis dela foram bloqueados. A única conta que restou era o True Mirror. No feed, o clone postou um vídeo que dizia: Você não precisa existir. Eu já sou a sua melhor versão. Amigos começaram a receber áudios dela, ou do que parecia ser ela, chorando e pedindo ajuda. Mas quando tentavam ligar, a chamada caía em uma gravação com a voz distorcida, dizendo: Ela está livre agora. Você também pode ser. O mais assustador é que quando Tainá entrou no próprio e-mail, encontrou uma conversa inteira entre o clone e outra pessoa, combinando um encontro com data marcada no dia seguinte.